Olá, psicanalista clínico Iraciel Fernandes, saúde para você aqui. Mais um videozinho ajudando o próximo a viver melhor. Eu quero falar um pouco sobre democracia da depressão. Crianças, adolescentes, jovens e adultos ou pessoas idosas podem desenvolver depressão. Mas eu quero falar especialmente em crianças a partir dos 7 anos e adolescentes. Porque na minha época de criança, quando as pessoas desapareciam, os coleguinhas desapareciam das brincadeiras e da aula, normalmente era assim. Na escola caía um piolho na camisa da pessoa. Todos viam, sorriam e tudo. Aí aquela criança chegava em casa, aquele adolescente chegava em casa e pedia ajuda. Mãe, eu tô com muito piolho, tá até assim, meio branco do lado da minha cabeça. Aí 2, 3 tardes, a mãe passava limpando, tirando os piolhos daquela criança. E aí ele voltava para a escola, tranquilo, sorridente, brincalhão de novo. Uma outra situação que fazia a criança sumir da escola era quando ela estava muito pálida, sem conseguir comer, sem conseguir dormir, impaciente, agoniada. Aí os pais eram que observavam, não era a criança que pedia ajuda, eram os pais que observavam, os tios, avós que observavam e diziam assim: tá no tempo desse menino tomar remédio para verme. Aí dava o remédio para verme, alguns dias depois tinha um chamado purgante, e aí depois toma vitamina. A criança voltava de novo para a escola, saltitante, feliz, brincando, se socializando com todos e voltava à vida normal. Essas eram as situações que na minha infância eu conhecia quando as crianças desapareciam do nosso contexto ali, daquelas brincadeiras, daquelas atividades que fazíamos juntos. Já hoje em dia, as crianças muito novas e os adolescentes pedem por ajuda. Nas escolas públicas, é facilmente percebido isso. Ele procura o professor, o diretor, o coordenador, o supervisor. As crianças estão pedindo ajuda. Os adolescentes estão pedindo ajuda. Os jovens estão pedindo ajuda. Algum tempo atrás, teve uma situação assim um pouco interessante. Uma garota de 15 anos pediu para a professora ir com ela até a minha sala para fazer uma entrevista e fazer o atendimento, a terapia. Ao chegar ali, nós conversamos um pouco, a professora ajudou ela a falar sobre as dificuldades que ela estava enfrentando e a professora saiu, ficamos conversando. E ali no meio daquela sessão de terapia, ela falou sobre suas angústias, suas tristezas, suas dores e aquilo que estava realmente assim sufocando a vida dela. No final daquela sessão aconteceu algo realmente assim muito comovedor. Ela perguntou se eu poderia atender o irmãozinho dela de 10 anos de idade, porque ele também estava sofrendo a mesma situação, os mesmos sintomas. Ele também não conseguia dormir, estava muito triste, chorava facilmente. Ele também tinha os sintomas de depressão. É interessante pensar que, tanto na área que eu trabalho, na educação, como em outras áreas, tem profissionais atendendo pessoas, ajudando pessoas a voltarem a viver bem. Eu quero dizer a você que, depois de um tempo, é fantástico você ser encontrado por aquela garota ou por aquela criança e ela te abraçar, ela sorrir e agradecer, dizendo que, de alguma forma, a mente dela está vendo o mundo colorido, está vendo o mundo com um olhar mais otimista, pensando em um futuro melhor, e não escravizadas, algemadas, presas a tristezas do passado. Que nós possamos, de alguma forma, ou de muitas formas, ajudar pessoas que estão sofrendo, compartilhando conteúdos que ajudem as pessoas a identificar se realmente estão com depressão, com alta ansiedade, com estresse, pânico. E, além de compartilhar os conteúdos, ajudar essas pessoas a chegar até um profissional. As crianças de hoje, elas têm uma mentalidade muito diferente da minha época. Na minha época parece que as crianças eram mais inocentes, parece que elas eram mais assim desprovidas de um repertório de conhecimento que pudesse fazer com que elas buscassem ajuda nas situações de alto risco. Até porque, no meu simples pensar, eu percebo que aquela época era uma época onde essas crises elas raramente aconteciam. Sim, aconteceu, sempre aconteceu.
transtornos em crianças, adolescentes, jovens e adultos. Mas naquela época, em 1980, em 1975, 78, assim, as crianças tinham um repertório, um vocabulário, uma estrutura muito mais simples. Hoje em dia não, as crianças estão muito mais aparelhadas, elas estão muito mais sofisticadas pela tecnologia, pela forma como o mundo evoluiu. E hoje elas já conseguem pedir por ajuda mais do que naquela época. E hoje elas conseguem elaborar um entendimento mais complexo sobre o que elas próprias estão enfrentando. E elas entendem. Veja só, eu quero dizer que a criança e o adolescente entende tranquilamente o processo terapêutico. Por isso que ele se tornou mais eficaz nos últimos anos. Por isso que o processo terapêutico é mais eficaz nesta época, é mais eficaz neste momento, porque as pessoas realmente elas conseguem ter uma construção de mapas mentais mais sofisticados e elas conseguem dar um novo significado aos mapas mentais que são traumáticos, problemáticos, medrosos. Por isso, eu desafio você a compartilhar esse conteúdo, a dar um like, se inscreve aí nos meus canais sociais, nas redes sociais, e vamos ajudar as pessoas a entenderem que o que elas podem estar enfrentando, como depressão, pânico, ansiedade, tem tratamento. Tem como voltar a viver bem, tem como voltar a olhar de forma otimista para os estudos, para o trabalho, para a família, para a igreja, para a vida. Tem como construir pensamentos realizadores para o futuro. Então me ajude, compartilhe esse conteúdo. Eu ainda quero dizer a você que lancei este livro, Do Deserto da Alma ao Oásis de uma Vida Feliz. Está cheio de recursos e estratégias para ajudar pessoas em situação de depressão, de ansiedade e outros transtornos psicológicos. Na clínica particular, na clínica pública, há tratamento. Há como as pessoas voltar a viver bem. Conheça os sintomas, conheça sobre os traumas, leia, assista vídeos e ajude as pessoas que estão sofrendo a encontrar um profissional. Se você tem tentado resolver essas questões sozinho e não tem conseguido, está na hora de você também buscar ajuda profissional. Vamos lá, compartilhar esse conteúdo.